Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Ministro de Lula entrega cargo após denúncia da PGR. Anatel aprova expansão da Starlink no Brasil. Ucrânia captura soldado chinês lutando pela Rússia. Polícia prende ex-árbitro em operação contra manipulação de resultados. E os gols da Copa Libertadores e Sul-Americana. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. As tarifas mais pesadas impostas pelos Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira. Os mercados mundiais já reagem às novas taxas com mais um dia de queda das bolsas. As novas tarifas dos Estados Unidos contra quase 60 países, incluindo uma sobretaxa de 104% aos produtos da China, entraram em vigor nesta quarta-feira e provocaram o temor de um novo dia de queda expressiva nas bolsas. As tarifas entraram em vigor às 0h de Washington, 1h em Brasília, e afetam, entre outros, os 27 membros da União Europeia, neste caso com uma sobretaxa de 20%. Para a China, o principal rival econômico dos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou novas tarifas que, somadas às já existentes, totalizam 104%, medida que o país asiático declarou que combaterá até o fim. Após uma leve recuperação na terça-feira, as bolsas voltaram a despencar nesta quarta, diante do temor das consequências da guerra comercial para o consumo e o crescimento econômico. No Japão, o índice Nikkei encerrou o dia em queda de 3,93%, enquanto o iene, moeda japonesa considerada um valor refúgio, registrou valorização de 0,7% em relação ao dólar. Outros mercados da Ásia também fecharam em queda livre, como Taipei, menos 5,8% e Seul, menos 1,73%. Na Europa, as bolsas iniciaram a quarta-feira em queda expressiva. Nos primeiros minutos de operações, Paris perdia 2,84%, Frankfurt 2,37%, Londres 2,31%, Madrid 2,79% e Milão 2,78%. Em uma demonstração do pânico nos mercados internacionais, o petróleo registra as menores cotações em 4 anos, cerca de $60 o barril. A Associação de Nações do Sudeste Asiático, que tem 10 membros, incluindo o Vietnã, afetado por uma tarifa de 46%, pediu nesta quarta-feira que os países atuem com coragem para responder ao risco de uma guerra comercial. Analistas e economistas temem que a guerra iniciada por Trump prejudique a economia mundial, com riscos de inflação, desemprego e queda no crescimento. E como resposta ao início dessas tarifas, a China anunciou que vai aumentar para 84% as taxas sobre importações dos Estados Unidos já a partir de amanhã. E aqui no Brasil, o dólar foi negociado em mais de R$6. A China respondeu nesta quarta-feira às novas tarifas dos Estados Unidos com sobretaxas de 84% aos produtos americanos a partir de quinta-feira, em um novo capítulo da guerra comercial entre as duas principais economias mundiais. O Ministério do Comércio anunciou em um comunicado que a taxa de tarifas alfandegárias adicionais vai ser elevada de 34% para 84%. Os 34% já eram uma resposta à iniciativa de Donald Trump de impor tarifas elevadas aos produtos chineses. As faixas mais altas de tarifas americanas aos produtos de diversos países entraram em vigor nesta quarta-feira, entre elas impostos acumulados de 104% sobre as importações chinesas. Pequim tem demonstrado oposição ao aumento das tarifas, mas garantiu que iria responder de maneira firme e enérgica para proteger os interesses chineses. O ministro das Finanças da China afirmou que as ações dos Estados Unidos causam danos sérios ao sistema de comércio multilateral. Em um comunicado separado, o Ministério do Comércio da China afirmou que iria colocar 6 empresas americanas de inteligência artificial em uma lista negra por supostamente colaborar com Taiwan. E na tarde desta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai aumentar para 125% a tarifa sobre os produtos chineses com efeito imediato. Segundo ele, a China está faltando com respeito aos mercados mundiais.
O líder norte-americano também anunciou a redução para 10% das taxas recíprocas aos outros países pelo prazo de 90 dias. E os países da União Europeia também não deixaram barato. O bloco anunciou um pacote de retaliação às tarifas de Donald Trump. Os países da União Europeia adotaram nesta quarta-feira o primeiro pacote de medidas de retaliação contra as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. A reação europeia afeta mais de 20 bilhões de euros, o equivalente a 130 bilhões de reais em produtos americanos. O pacote, que afeta produtos como soja, motocicletas e produtos de beleza, é uma resposta às tarifas de 25% sobre o aço e alumínio implementadas no mês passado pela Casa Branca. Em um comunicado, a Comissão Europeia saudou a decisão tomada pelos países do bloco e enfatizou que as medidas podem ser suspensas a qualquer momento, caso os Estados Unidos aceitem um acordo justo e equilibrado. O texto do braço executivo da União Europeia afirma que o bloco considera as tarifas americanas injustificadas e prejudiciais, além de causarem danos econômicos às duas partes e à economia global. No comunicado, a comissão expressou uma clara preferência por encontrar resultados negociados com os Estados Unidos, que anunciaram outros dois conjuntos de tarifas que afetam a União Europeia. Uma de 25% sobre automóveis e outra específica para o bloco de 20%. A resposta a esses dois pacotes pode ser anunciada na próxima semana. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciou que vai deixar o cargo no governo Lula após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República em uma investigação sobre desvio de emendas parlamentares. Juscelino Filho publicou uma carta aberta dizendo que tomou uma das decisões mais difíceis da trajetória pública dele. Segundo ele, a saída do governo se dá para proteger o projeto do país. Mas a Secretaria de Comunicação da Presidência informou que o presidente Lula ligou para Juscelino e pediu para que o ministro pedisse demissão para se concentrar na defesa. Na carta, Juscelino Filho disse ainda que o pedido é um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro. Ele disse que vai se dedicar à defesa porque sabe que a verdade prevalecerá. Ele terminou dizendo que as acusações contra ele são infundadas. Segundo informações, o partido União Brasil deve indicar o líder do partido na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes, para assumir a pasta. Lula tem reiterado a aliados que deseja manter a União Brasil no comando das comunicações e que a legenda seguirá com espaço no governo, e a decisão deve ser oficializada nos próximos dias. O ministro de Lula é investigado em um repasse feito para a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, onde a irmã dele, Luana Rezende, era prefeita. Juscelino é acusado de organização criminosa, com agravante por exercer posição de comando e por participação de funcionário público, fraude em licitação, peculato e corrupção ativa, por oferecer vantagem indevida a servidor público. A denúncia foi enviada ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O Banco Central mostrou que a taxa média de juros cobrada pelos bancos em operações com pessoas físicas e empresas subiu 1,5 ponto percentual em fevereiro e fechou o mês em mais de 43% ao ano. Esse é o maior patamar desde maio de 2023. O aumento do juro bancário acontece por conta da alta da taxa básica de juros do Brasil, que atingiu 14,25% ao ano. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta semana que os brasileiros gastam entre 20 e 30 bilhões de reais por mês com apostas online. Gabriel Galípolo e o secretário executivo do Banco Central, Rogério Luca, participaram de uma audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas do Senado Federal. O grupo estuda medidas contra o superendividamento de apostadores e investiga sites irregulares e a possível ligação das bets com o crime organizado. Segundo o secretário Rogério Luca, os brasileiros estão gastando entre 20 bilhões e 30 bilhões de reais por mês. Para o presidente do Banco Central, a autoridade monetária não tem poderes legais para impedir o uso de recursos do Bolsa Família e também do benefício de prestação continuada nas bets. Gabriel Galípolo também disse que não será possível repassar informações do Pix, sistema de transferência em tempo real da instituição, para identificar os apostadores. Ele lembrou que as transferências e pagamentos feitos por meio do Pix são protegidas pelo sigilo bancário e acrescentou que a proteção desses dados é essencial para o bom funcionamento da economia. Em novembro do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o governo criasse mecanismos para impedir que o dinheiro do programa social voltado às famílias de menor renda no país fosse desviado para atividades de risco
como as bets virtuais. Mas até hoje o governo não apresentou nenhuma solução. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que as vendas no varejo avançaram 0,5% no mês de fevereiro. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, afirmou que 4 das 8 atividades investigadas na pesquisa avançaram nesse período. O destaque ficou nos setores de hiper e supermercados, imóveis e também eletrodomésticos. A Marinha do Brasil pode ter a primeira expulsão de um militar das Forças Armadas por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. O suboficial da reserva, Marco Antônio Braga, foi condenado pelo STF a 14 anos de prisão. A Marinha e o Exército são as duas forças que tiveram ex-comandantes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. O almirante Almir Ganier Santos, ex-chefe da Força Naval, tornou-se réu no fim de março sob acusação de dar apoio militar aos supostos planos golpistas de 8 de janeiro. Em situações como a do suboficial, em que se analisa uma condenação em tribunal civil, a decisão final pode ser levada ao comandante da Marinha, após recomendação dos membros do Conselho. 2 almirantes disseram que o processo deve resultar na exclusão do suboficial dos quadros da Marinha. O suboficial deve ainda perder o direito de permanecer preso em unidade militar. Ele cumpre pena na Escola de Aprendiz de Marinheiros, em Florianópolis, desde junho de 2024. A Marinha tenta transferi-lo para uma unidade no Rio de Janeiro, considerada mais apropriada para a reclusão de militares condenados pela Justiça. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a expansão do sistema de satélites da Starlink no Brasil. Com a decisão, a empresa vai poder lançar mais de 7.000 satélites. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a ampliação da Starlink no Brasil, permitindo à empresa colocar em órbita 7.500 novos satélites em operação sobre o país. O relator do processo, Alexandre Freire, também emitiu um alerta. Segundo ele, diante dos efeitos decorrentes da intensificação da exploração comercial de satélites de órbita baixa, é necessário uma atualização do marco normativo vigente, frente aos riscos identificados, como sustentabilidade espacial e soberania digital. No documento, a Anatel estabelece que os sistemas têm que coexistir, de modo a evitar restrição à competição. Além disso, a agência também pode alterar a autorização de operação no Brasil caso verifique risco à competição. A empresa de Elon Musk oferece internet de banda larga a partir de uma rede de satélites em órbita baixa. Isso permite alta velocidade e baixa latência em áreas não cobertas por cabos. Em média, a velocidade de banda larga da Starlink chega a 77 megas por segundo, muito abaixo dos 100 megabytes por segundo de outras operadoras. O presidente Lula desembarcou em Honduras para participar da cúpula dos países latino-americanos e caribenhos. Os políticos devem abordar os recentes anúncios de Donald Trump. O presidente participou hoje da 9ª cúpula de chefes de Estado latino-americanos e caribenhos. Os políticos conversaram sobre a integração regional, o combate às mudanças climáticas e a segurança alimentar. Segundo informações, o Brasil deve formalizar a proposta de uma candidatura unificada da região para o cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas. A posição deve ficar com uma mulher, já que nunca houve uma liderança feminina. Os líderes presentes na cúpula também devem discutir temas geopolíticos. No momento, 2 políticas do governo de Donald Trump nos Estados Unidos afetam pessoas da região: o tarifaço e a política de imigração. Diplomatas prevêem dificuldade para que saia uma posição conjunta do bloco sobre o tema, já que as tarifas não são uniformes. Há posições ideológicas divergentes e cada país adota sua estratégia de negociação. O presidente da Indonésia afirmou hoje que o país está preparado para abrigar temporariamente os palestinos afetados pela guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. Segundo a ONU, desde o reinício das operações em Gaza, mais de 400.000 moradores foram deslocados. O político afirmou também que pediu conversas com autoridades palestinas para criar um plano de logística para uma saída segura da região. Israel ainda não se manifestou sobre o tema. E o governo ucraniano afirmou nesta semana que capturou 2 chineses que lutavam ao lado dos russos na região de Donetsk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que o exército capturou 2 chineses que lutavam ao lado das forças russas e pediu explicações a Pequim. A China e a Rússia não reagiram de imediato às acusações, mas o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que convocou o encarregado de negócios de Pequim para pedir explicações.
Ми взяли в полон китайських військових на території України. Capturamos soldados chineses no território da Ucrânia. Ucranianos entraram em batalha na região de Donetsk, Tarasivka e Bilohorivka. De 6 soldados chineses, 2 foram capturados. Tinham documentos, passaportes, até cartão de crédito. São cidadãos chineses. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. O chanceler ucraniano afirmou que o fato de cidadãos chineses lutarem ao lado da Rússia coloca em dúvida a postura defendida pela China a favor da paz e mina a credibilidade de Pequim como membro permanente e responsável do Conselho de Segurança da ONU. A China se apresenta como parte neutra no conflito e afirma que não envia ajuda letal a nenhum dos lados, mas o país tem uma aliança política e econômica com a Rússia. A OTAN classifica a China como um facilitador decisivo para a invasão de Moscou, que nunca foi condenada por Pequim. A China criticou hoje essas acusações de Kiev e afirmou que são infundadas. O Ministério das Relações Exteriores disse que está verificando a informação com a Ucrânia e que o país sempre pediu para que os cidadãos ficassem longe das zonas de conflito armado. O porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, disse em coletiva de imprensa que não podia comentar o assunto. E o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que a expansão militar da China é assombrosa. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, realiza visita ao Japão para projetar a força da aliança na região Ásia-Pacífico e esteve na base naval de Yokosuka. Ele aproveitou a viagem para falar sobre a expansão militar chinesa. Em uma entrevista ao jornal Japan Times, o holandês destacou que não se podia ser ingênuo a respeito da China, cuja ascensão das forças armadas, investimentos na indústria de defesa e em suas capacidades defensivas eram assombrosas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado os outros membros da Aliança Atlântica, principalmente os europeus, para que aumentem seus gastos militares. Também deseja que os aliados da região Ásia-Pacífico reforcem suas capacidades militares diante da China e da Coreia do Norte. Foram os próprios Estados Unidos que pediram à OTAN para se envolver ainda mais na região, não como no artigo 5 ou algo assim, mas em termos de defesa conjunta, construção baseada em capacidade industrial, inovações, etc. Essa é uma das razões pelas quais estou aqui. O artigo 5 da OTAN estabelece que se um país membro é atacado, os demais consideram como um ataque contra todos e respondem em consequência. Nos últimos anos, a aliança procurou estreitar os laços com Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, convidando seus governantes para as reuniões de cúpula. A agenda de Rutte inclui uma reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, além de funcionários de alto escalão do governo japonês na quarta-feira. Subiu para 124 o número de mortos após o desabamento de uma casa noturna na República Dominicana. Entre as vítimas estão a governadora da região, Nelcy Cruz, e os jogadores de beisebol Otávio Dotel e Tony Henrique. Mais de 100 pessoas morreram no desabamento de uma casa noturna na República Dominicana. O balanço da tragédia foi atualizado nesta quarta-feira. Várias dezenas de corpos foram recuperados dos escombros, enquanto diminui a esperança de encontrar sobreviventes. O balanço de feridos também foi atualizado para 150. Mais de 300 socorristas continuam trabalhando entre tijolos, chapas de zinco e barras de aço na área da casa noturna Jet Set, na capital Santo Domingo. O teto do estabelecimento desabou durante uma apresentação do popular cantor de merengue Ruby Pérez, que é uma das vítimas fatais da tragédia. As equipes de emergência receberam o apoio de brigadas de Porto Rico e Israel. Dezenas de pessoas se aglomeravam nos arredores da casa noturna, de hospitais e no necrotério em busca de notícias de familiares. Além do cantor Ruby Pérez, uma das vozes mais emblemáticas do merengue, também morreram na tragédia a governadora da província de Monte Cristi, Nelcy Cruz, e os ex-jogadores de beisebol Tony Blanco e Otávio Dotel. O presidente dominicano, Luiz Abinader, visitou o local da tragédia e decretou 3 dias de luto. Uma criança infectada com a gripe aviária H5N1 morreu no México. Esse é o primeiro caso em humanos no país. Uma criança de 3 anos infectada com a gripe aviária H5N1 morreu no estado mexicano de Coahuila, no norte do país.
A informação foi divulgada pela Autoridade Sanitária Regional nesta terça-feira. Seu caso foi o primeiro reportado em humanos no México e até agora o único. A criança, uma menina, morreu por falência de múltiplos órgãos. A Secretaria de Saúde confirmou em um comunicado que o óbito ocorreu durante a madrugada em decorrência de complicações respiratórias derivadas da infecção. A nota acrescenta que foram analisadas amostras de 38 pessoas que tiveram contato com o caso, todas com resultado negativo para o vírus. A cepa H5N1, descoberta em 97, é, juntamente com a H7N9 de 2013, uma das principais responsáveis pelos diagnósticos de gripe das aves em humanos, segundo os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde considera baixo o risco deste vírus para a população em geral e não registra uma transmissão sustentada entre humanos. O Fundo Monetário Internacional anunciou um acordo preliminar com a Argentina para um empréstimo de 20 bilhões de dólares. O Fundo Monetário Internacional alcançou um acordo no âmbito de equipe técnica com a Argentina para um empréstimo de 20 bilhões de dólares. Essa quantia equivale a quase 120 bilhões de reais. Em um comunicado, o fundo afirmou que sua diretoria executiva vai analisar nos próximos dias o acordo com base no que considerou impressionantes progressos iniciais das autoridades argentinas na estabilização da economia. O acordo sobre um programa econômico integral seria de 4 anos no âmbito do serviço ampliado do fundo. O FMI costuma elogiar as reformas empreendidas pelo presidente argentino, ultraliberal Javier Milei, que precisa de dólares para fortalecer as reservas do Banco Central. O governo argentino também precisa de divisas para pagar obrigações do Programa de Facilidades Estendidas de 2022 do próprio FMI. O país precisa de dinheiro em um contexto de nervosismo nos mercados e intervenção crescente do Banco Central para sustentar a moeda local. Com o objetivo declarado de combater a inflação e sanear as contas públicas, Milei aplicou um forte ajuste desde que chegou ao poder, em dezembro de 2023. O FMI não informou qual será a quantia da primeira parcela do empréstimo quando for aprovado oficialmente. O governo quer mais de 40% do total. E no próximo bloco, 2 pessoas ficam feridas após desabamento de casa no Rio de Janeiro. E ainda o Tribunal Regional Eleitoral caça diploma do prefeito de Barueri. Um muro desabou sobre os trilhos do metrô do Rio de Janeiro durante uma manutenção na área externa do sistema metroviário. 11 estações da linha 2 ficaram fechadas durante a manhã de hoje. E a manhã desta quarta-feira foi de transtorno para os cariocas. Um muro desabou nos trilhos do metrô perto da estação Engenho da Rainha, na zona norte do Rio. A queda aconteceu durante uma obra da concessionária Águas do Rio, na Avenida Pastor Martin Luther King. Após a interrupção na circulação por 4 horas e meia, o metrô reabriu as 11 estações que foram fechadas. O Metrô Rio afirma que não havia sido informado sobre o serviço de Águas do Rio e que a intervenção da concessionária acabou derrubando 30 metros do muro, que fica às margens dos trilhos. Para o reparo, foi necessário desligar a corrente elétrica que passa pelos trilhos e fazer com que as composições circulassem temporariamente entre Maria da Graça e Botafogo. O fornecimento de água para as regiões afetadas entrará em processo de recuperação gradativa, após o término do reparo, podendo levar cerca de 72 horas para ser normalizado. 2 pessoas ficaram feridas no desabamento de uma casa na madrugada de hoje em Japeri, na Baixada Fluminense. As vítimas que ficaram presas sob os escombros foram retiradas com vida e conscientes. Todas elas receberam os primeiros socorros no local. As autoridades locais investigam as causas do desabamento. A Polícia Civil de Goiás foi às ruas na manhã de hoje contra um grupo suspeito de manipular resultados em partidas de futebol. As fraudes movimentaram pelo menos 11 milhões de reais ilicitamente. Ao todo foram expedidos 9 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária. Entre os investigados estão jogadores, treinadores e dirigentes de clubes. Um dos alvos é o ex-árbitro de futebol Deguerro Batista. Ele foi preso em João Pessoa. Ele negou o envolvimento nos crimes apontados pela investigação. Segundo a Polícia Civil, o grupo movimentou 11 milhões de reais que envolviam também plataformas de apostas.
A investigação nasceu após denúncia do presidente do Goianésia, Marco Antônio Maia. Segundo o delegado da Polícia Civil, o dirigente foi um dos nomes procurados em 2021 por um grupo que operava manipulação de resultados através de ODDs, em casas de apostas. Ele recusou a proposta e pediu autorização para atuar como agente infiltrado, monitorando de perto as ações. A polícia não divulgou o nome dos demais suspeitos investigados. Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram o uso da Bíblia em escolas públicas e particulares como material de apoio para a disseminação de conteúdo cultural e histórico. O texto segue agora para a sanção do prefeito Álvaro Damião. A autora do projeto, Flávia Borges, argumenta que o texto permite aos professores abordar histórias de civilizações antigas, como Israel e Babilônia, que não se encontram em outras fontes. O texto ainda prevê que a participação em aulas com conteúdo bíblico não seja obrigatório, de modo a garantir a liberdade religiosa. Flávia Borges alegou que outras religiões, como de matrizes africanas, fazem parte do currículo escolar como forma de disseminação cultural. Parlamentares de oposição alegaram que a medida fere a laicidade do Estado. Um vereador petista apresentou uma emenda proibindo a conotação religiosa da abordagem. Esse pedido foi rejeitado. O texto agora segue para a redação final e depois será encaminhado ao prefeito. Álvaro Damião terá 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Uma professora de Guaraí, cidade do Tocantins, registrou um boletim de ocorrência após ser agredida por uma aluna dentro da sala de aula. Segundo informações, a professora teria impedido a aluna de sair da sala, mas a jovem não aceitou e deu um soco no braço da professora. O boletim de ocorrência diz ainda que a jovem ameaçou furar a professora com canivete. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação afirmou que a estudante é acompanhada pela equipe multidisciplinar e que a jovem mora em uma casa de acolhimento institucional em razão da vulnerabilidade social. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou os diplomas do prefeito de Barueri, Beto Pitteri, e da vice dele, Cláudia Aparecida, por uso indevido das redes sociais durante a campanha do ano passado. Segundo a decisão, o uso indevido dos meios de comunicação social ficou caracterizado pela divulgação de vídeos impulsionados no perfil de Rubens Furlan no Instagram para divulgar a campanha eleitoral de Roberto Pitteri e doutora Cláudia e depreciar o candidato oponente Gil Arantes. De acordo com o processo, os vídeos a favor do candidato do Republicanos foram visualizados quase 13 milhões de vezes, número que supera em mais de 40 vezes o tamanho do eleitorado de Barueri. O TRE declarou também a inelegibilidade de Pitteri e do ex-prefeito da cidade, Rubens Furlan. Em nota, a Prefeitura de Barueri afirmou que a decisão não foi unânime e será objeto de recursos tanto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo quanto ao Tribunal Superior Eleitoral. A seguir, diamante avaliado em 115 milhões de reais será leiloado na Suíça. E os gols da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Os protestos por demarcações de terra seguem em Brasília. Os indígenas marcharam até o Congresso para exigir a proteção do Estado sobre os territórios. Milhares de indígenas de todo o país marcharam nesta terça-feira até o Congresso Nacional em Brasília. Eles exigem a proteção do Estado sobre seus territórios, ameaçados pelo desmatamento para o agronegócio, o garimpo e outras atividades extrativistas. Delegações dos povos originários foram recebidas no plenário da Câmara dos Deputados. Indígenas de todo o Brasil estão reunidos esta semana na capital federal, no chamado Acampamento Terra Livre, o maior evento de mobilização indígena do país. O cacique Raoni também participou da mobilização. O líder Kayapó disse que pediu para que todos possam estar com uma vida saudável dentro dos territórios que vivem. Vocês têm de estar firmes para poder continuar nessa luta, nesse trabalho de defender o nosso direito, defender o nosso território, disse aos demais representantes indígenas em língua Kayapó. Fora do prédio da Câmara, milhares de indígenas se manifestaram contra um poder legislativo de maioria conservadora e que aprovou iniciativas contrárias às reivindicações deles. Mas também a gente está aqui para reivindicar nossos direitos, que é tão negado, né? Em 2023, o Congresso aprovou uma regra que limita os direitos dos povos originários a reivindicarem seus territórios, conhecida como marco temporal.
O assunto está sob análise do Supremo Tribunal Federal. O acampamento Terra Livre vai até a próxima sexta-feira. Indígenas de outros países da Amazônia e da Oceania se juntarão aos brasileiros na quinta em uma marcha para conscientizar sobre suas demandas antes da Cúpula do Clima COP30 das Nações Unidas, que será realizada em novembro em Belém do Pará. Um diamante azul de 10 quilates, avaliado em mais de 115 milhões de reais, foi apresentado em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. A pedra será leiloada no próximo mês, na Suíça. O azul mediterrâneo é a estrela de um leilão programado pela Sotheby's para meados de maio em Genebra, na Suíça. O grande diamante de 10,03 quilates, com valor estimado em 20 milhões de dólares, 115 milhões de reais na cotação atual, foi apresentado nesta terça-feira em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A pedra, na tonalidade azul, também será exibida para colecionadores e entusiastas em Taipei, Hong Kong e Nova York antes da venda. Diamantes brancos são os principais em que as pessoas pensam, mas há cor nos diamantes, e no topo da pirâmide de raridade, na verdade, estão os azuis. Entre todos os diamantes azuis, o topo é ocupado por diamantes azuis vívidos e extravagantes. De todos os diamantes azuis vívidos, aqueles com mais de 10 quilates são talvez os mais raros que já existiram no mundo. O azul mediterrâneo não será vendido sozinho. Ele é a peça principal de uma coleção que será leiloada por um valor estimado pelos organizadores em cerca de 100 milhões de dólares, 577 milhões de reais na cotação atual. Os lotes incluem o segundo maior diamante vermelho conhecido e vários diamantes de mais de 100 quilates. Uma nave espacial da Rússia com um americano e 2 russos a bordo se acoplou na Estação Espacial Internacional. A exploração espacial é uma das poucas áreas de cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos. Uma nave espacial russa Soyuz com um americano e 2 russos a bordo se acoplou nesta terça-feira à Estação Espacial Internacional, a ISS. A nave levava uma tripulação formada pelos cosmonautas russos Sergei Ryzhikov e Alexei Zubritsky, além do astronauta Johnny Kim, da NASA. Segundo a agência espacial russa, a Roscosmos, a tripulação deve executar cerca de 50 experimentos científicos no espaço antes de retornar à Terra em 9 de dezembro. O espaço é uma das últimas áreas de cooperação entre Rússia e Estados Unidos, cujas relações se deterioraram devido ao conflito na Ucrânia, apesar da recente retomada dos diálogos por iniciativa do presidente americano Donald Trump. O setor espacial russo, historicamente um orgulho para o país, enfrenta há vários anos uma falta crônica de financiamento, escândalos de corrupção e fracassos como a perda da sonda lunar Luna em agosto de 2023. Mas os problemas não diminuíram as ambições da Rússia, que pretende construir sua própria estação orbital e retomar as missões à Lua. Ontem foi dia de Libertadores e de Copa Sul-Americana. O Botafogo venceu e o Corinthians arrancou um empate no final da partida. Vamos ver. O Botafogo recebeu no Newton Santos o Carabobo. E o jogo seguiu empatado até os últimos minutos. O time carioca teve uma falta marcada na entrada da área. Patrick de Paula foi para a bola e encheu o pé para abrir o placar. Alguns minutos mais tarde, já nos acréscimos, Matheus Martins recebeu e fechou o placar. Quem saiu de campo com um ar de vitória foi o Corinthians. O Timão entrou em campo contra o América de Cali pela Copa Sul-Americana e viu os donos da casa dominarem a partida. Aos 24 minutos, Luiz Ramos limpou a marcação e fez um golaço. Mas no final da partida, Mateuzinho bateu estranho a bola e contou com a sorte para empatar a partida. Hoje também tem Copa Libertadores. O Palmeiras joga em casa contra o Cerro Porteño. Já o Flamengo recebe o Central Córdoba no estádio do Maracanã. As 2 partidas começam às 9h30 da noite. Amanhã a gente traz todos os detalhes. E o Diário de Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando as nossas notícias no portal da TV Rede Gospel Oficial, no YouTube. Uma boa noite e até amanhã.